Porque conforme o grau da apneia do sono em que a pessoa para de respirar e pelo tempo que ela para de respirar, quer dizer, não sou médico, mas imagino que naquele tempo falta oxigenação ao cérebro, Sim, certo? exatamente. Então a pessoa que constantemente tem a apneia do sono num grau mais elevado fica inserida no risco de, por exemplo, infartar dormindo ou infartar logo Isso pela manhã, ou não? não diria que não diretamente para o infarto, mas essa falta de oxigenação realmente leva a arritmias, leva a alterações de pressão, que para quem acorda, o infarto acontece muito entre 6 da manhã e meio-dia. Não é que você falou do Luiz Eduardo Magalhães, a família, o pai dele foi operado no INCOR, né? Uhum. E ele tinha doença coronária grave. E o filho repetiu a história igualzinho, entendeu? Por sorte, o pai foi operado no INCOR, foi cuidado, e ele realmente conseguiu escapar de uma coisa gravíssima do coração. E o que realmente a gente chama atenção, porque o Luiz Eduardo teve a mesma história. Então, como essa história genética se repete? Então, quando você tem uma história familiar, é fundamental que você faça uma avaliação mais precoce e acompanhe isso anualmente, semestralmente, dependendo do que você tem. Então, não esqueçam da história familiar e do cuidado que você deve ter mais precoce quando realmente você tem essas comorbidades. Então eu queria perguntar para você o seguinte, eu já ouvi também falar que conforme o caso, melhor, se você não tem problema, melhor você conviver com o problema do que você tentar operar, porque a válvula é um caso mais delicado. Isso procede ou não? Não, veja o seguinte, vamos pensar em duas coisas importantes. Tá. O Brasil ainda tem problemas das válvulas por uma doença que é a endocardite infecciosa. Tá. E você imagina que a endocardite, que é uma doença do coração, que vem de um processo dentário, às vezes, né? Cujo foco é um dente, é uma infecção. E o bichinho que dá a infecção dos dentes, que é o Streptococcus, e cáries, etc., ele pode, por um processo autoimune, quando a resposta corporal vai para cima desse bichinho, ela vai também para o coração. O que é muito importante, que a gente tem que fazer sempre, é ver a genética familiar. Nós acabamos repetindo muito da genética familiar. Porque se seu pai tiver, por exemplo, colesterol alto, pressão alta, qualquer alteração metabólica, como essas alterações do tipo da pressão, isso é um fator de risco para você importante, porque a chance de você repetir esse fator de risco é muito grande. Quanto mais fator de risco nós temos familiar, mais precoce deve ser a avaliação.